Portanto, me colocar como grande doador e o outro como necessitado reduz a minha possibilidade de tomar tudo aquilo que essa troca permitiu ou permite acontecer. Portanto, essa é a terceira ordem da ajuda. A quarta ordem da ajuda. A quarta ordem da ajuda é eu desenvolver uma empatia, não desenvolver uma empatia pessoal com a pessoa, e sim desenvolver uma empatia sistêmica. O que significa isso? Significa que eu não olho para a pessoa, eu olho para a pessoa e atrás dela tudo aquilo ao qual ela pertence. Os pais, os avós, a família, o universo e tudo mais que essa pessoa está inserida, né? Portanto, desenvolver uma empatia sistêmica é a quarta ordem da ajuda. E a desordem nisso seria eu ficar focado na pessoa, só no indivíduo, e desconsiderar tudo aquilo do qual ela faz parte e do qual muitas vezes ela também está a serviço. E a ajuda, muitas vezes, nesse caso, ela só surge quando eu amplio o meu olhar para esse algo maior do qual ela faz parte. Muitas vezes é por ampliar esse olhar e é nessa amplitude desse olhar que eu encontro a resposta ou a solução para aquilo que o outro precisa. Portanto, desenvolver uma empatia pessoal limita a minha compreensão dentro daquilo tudo que essa pessoa está e dentro de tudo aquilo que ela está vivendo. Não podemos esquecer que o indivíduo, embora ele se manifeste como um indivíduo diante de nós, mas ele não é um indivíduo. Ele é parte de algo muito maior. Ele é a manifestação de algo muito maior, que é a sua família e todo o sistema, os sistemas ao qual ele pertence. Quando eu desenvolvo uma empatia pessoal, eu excluo do meu olhar, eu esqueço, eu não levo em consideração que ele faz parte de algo. Portanto, desenvolver uma empatia sistêmica é reconhecer que, embora essa pessoa esteja ali na minha frente como indivíduo, ela é a manifestação de algo muito maior do qual ela faz parte. E, portanto, essa é a quarta ordem da ajuda. E a quinta ordem da ajuda é eu olhar e amar a tudo e a todos tal qual se apresenta. O que significa isso? Significa que eu incluo, né? Eu incluo dentro desse meu olhar, através desse indivíduo, não só todos aos quais eles pertencem, mas eu também incluo pessoas e coisas que de alguma forma puderam prejudicar ou causar qualquer tipo de dinâmica difícil para essa pessoa ou para essa família ou para esses sistemas. A quinta ordem da ajuda significa eu amo o outro e tudo aquilo ao qual o outro se relaciona e fico de acordo com isso. Eu dou um lugar no meu coração, eu olho através do meu coração com amor, com aceitação para tudo isso. Quando nós unimos essas 5 ordens da ajuda, que é não querer dar além daquilo que eu tenho para dar e além daquilo que o outro necessita, quando eu me submeto à circunstância
exatamente como ela se manifesta. Quando eu me coloco como adulto diante de outro adulto, quando eu olho para o outro, reconhecendo que o outro faz parte de algo muito maior, e quando eu amo isso tudo, aceito, respeito tudo aquilo ao qual essa pessoa interage e faz parte, isso gera dentro de mim um lugar, isso me coloca, me conduz internamente a um lugar de serenidade, sem intenção, disponível, sem ansiedade e sem intenção. E num espaço de total abertura para me relacionar com tudo exatamente como é. Esse lugar, essa atitude que nós podemos alcançar ao respeitarmos essas ordens de ajuda e simplesmente aguardar, geralmente é desse lugar que me surge ou que me vem a compreensão daquilo que é necessário, daquilo que é essencial. O essencial, ele geralmente só emerge em nós quando eu estou nesse lugar, sereno, tranquilo, sem intenção, por mais dramática e difícil que seja a circunstância que se apresenta. Portanto, como o Bert falou e falava o tempo todo, e também como a Mimansa sempre fala, o essencial, só o essencial. Só o essencial é que põe algo de fato em movimento. É no essencial que a ajuda se efetiva, se concretiza com eficiência. Não conectar com esse essencial na dinâmica de troca enfraquece e diminui todas as possibilidades dessa troca, dessa ajuda em todas as circunstâncias. Então, por exemplo, hoje em dia está sob muita pressão os profissionais da saúde, seja pelos hospitais, médicos, enfermeiros, auxiliares, todas as pessoas que estão lidando com saúde. Como será que essas pessoas se sentem se elas olharem para essa situação e elas se colocarem numa posição de salvadora, ficar cheia de intenção, cheia de emoção, desenvolvendo uma empatia individual com cada um, com o drama de cada um, com a circunstância de cada um? Qual será que é o sentimento que isso gera nessas pessoas? Será que é um sentimento de paz, de serenidade, onde ela pode ajudar com eficiência e com precisão? Ou será que isso gera a essa pessoa estresse, indignação, sofrimento, angústia e até mesmo um trauma? Porque essas pessoas estão tendo que se relacionar com a morte o tempo todo. Elas estão tendo que se relacionar com o sofrimento das pessoas e das famílias o tempo todo. Elas estão tendo que lidar com a ameaça delas também se contaminarem ou delas também transmitirem para os seus familiares esse vírus. Portanto, respeitar as ordens da ajuda nessa circunstância é essencial para que a gente se mantenha centrado, forte, sereno e que a gente possa lidar com isso com sabedoria. E o contrário disso pode me levar a estados de muito estresse, de burnout, o que tudo isso também diminui e interfere em todo o meu sistema imunitário. O meu sistema imunológico, ele é totalmente conectado com o meu estado emocional. E situações de estresse ou de constante estresse, isso diminui o meu sistema de defesa. Ele começa a se tornar deficiente, porque no estresse o meu corpo não funciona
de forma adequada. Ele entra num estado de funcionamento totalmente distorcido, onde as funções de cada órgão deixam de ser eficientes e efetivas, e toda essa energia, toda essa tensão contrai o meu corpo, toda essa tensão, essa angústia, esse desespero de querer fazer, de querer ajudar, de querer salvar, tudo isso acaba interferindo em todo o meu sistema imunológico, porque o meu corpo deixa de funcionar da sua forma natural. Portanto, respeitar as ordens da ajuda, ela é essencial, inclusive, para que eu possa estar me protegendo e mantendo o meu organismo num processo de funcionamento adequado, e com isso o meu sistema imunológico também vai estar mais preparado para tudo aquilo que for necessário. Portanto, essas são as ordens da ajuda, e isso é extremamente importante, seria muito útil quando a gente respeita isso. Antes de mais nada, para nós. E depois, em consequência, é aí que eu posso ajudar o outro com mais precisão naquilo que é essencial. Às vezes é algo muito simples, às vezes é uma palavra, às vezes é um pequeno movimento, e às vezes é até mesmo apenas um único olhar, que é aquilo que é necessário naquele encontro ou naquela circunstância. Portanto, essas são as ordens da ajuda, que no fundo muitos de vocês já sabem, mas que talvez seja um momento muito importante de revisar, porque não só isso me permite fazer uma ajuda mais eficiente, mas especialmente porque isso me coloca num lugar de centramento, num lugar sereno, num lugar onde eu fico de acordo com tudo como é. Eu aceito a vida e tudo aquilo que a vida traz. Mesmo que eu não compreenda o porquê disso tudo, se isso tudo está acontecendo, é porque isso é necessário. O porquê isso é necessário, ou as consequências disso, nós vamos ver daqui a um tempo, através de tudo que vai se mover e através das mudanças que isso vai trazer para o mundo, para a sociedade, para as pessoas, para as relações. Portanto, o que vai vir depois, nós estamos construindo hoje, com a forma como nós estamos encarando e nos relacionando com tudo isso que está acontecendo. Seja olhando para as minhas questões e seja para as dinâmicas de troca que eu estabeleço dentro dessa circunstância e dentro dessa situação. Como eu disse, eu queria falar sobre as ordens da ajuda hoje mais como uma introdução, mas eu queria abrir espaço para perguntas, porque as perguntas nos permitem olhar qual é a necessidade das pessoas nesse momento e de que forma nós podemos acrescentar. Portanto, eu nesse momento já queria abrir espaço para as perguntas, se elas existirem, e com isso, juntos, nós podemos entender o que é necessário, o que pode ser acrescentado. Então, Pri, existe alguma pergunta? Existe alguém? Sim, nós já temos algumas perguntas aqui. Eu queria fazer um comentário breve, que eu fiquei muito tocada com o que você colocou, Renato, sobre os profissionais da ajuda, que eu tenho acompanhado muitos relatos de profissionais de ajuda dizendo que eles sentem esses aplausos ou agradecimento, de certa forma, excessivo, como um peso, porque coloca eles num lugar de heróis e eles não são heróis, porque como heróis eles suportariam mais que as outras pessoas, mas eles não suportam mais que as outras pessoas.
que eles querem ser vistos como pai de família também, que a família está em casa, que eles estão com medo também, que eles estão cansados também. Então, isso me toca muito. Sim, é muito importante isso que você diz, Pri, para a gente entender o efeito do elogio em nós. O elogio, por mais que as pessoas que os façam queiram prestar uma homenagem, se eu recebo isso de uma forma inadequada, isso se transforma num peso para mim. Portanto, isso é um aprendizado maravilhoso do Bert, quando uma constelação era simplesmente maravilhosa, ele imediatamente terminava e ia para outro trabalho, ele não aceitava entrar nessa dinâmica, sabe, de elogio, de muita festa, de muita celebração. Isso, de fato, é um peso para o ajudador. E quem entra nisso perde força e traz para cima de si um peso. Muito bem observado. Bom, tem uma pergunta aqui, que tem duas perguntas que estão relacionadas com ajuda financeira. Então, eu vou começar com elas. A Larissa pergunta: se alguém da família precisa de ajuda financeira, mas não pede essa ajuda, é certo dá-la mesmo que ela não tenha sido expressamente pedida? Ela pergunta se é certo dar mesmo que a pessoa não peça, é isso? Sim. Não, não, Ah, não é ah, certo dar. Porque, de novo, isso é interferir, se a pessoa não pede, você sabe que ela está precisando, mas se a pessoa não pede, significa que ela não faz por algum motivo. E quando eu ofereço ou me antecipo nesse movimento, de novo, é eu querendo salvar, diminuindo a pessoa e eu estou humilhando a pessoa nessa situação. Então, o que eu posso fazer, se eu percebo que uma pessoa da minha família está precisando e internamente eu me sinto disponível para fazer isso, para ajudar, o que eu posso dizer é: olha, eu me sinto com disposição e tenho disponibilidade caso você precise de algo financeiramente. Eu estou à disposição, caso você precise. Então, isso é eu me colocar junto do outro, porém, sem fazer o movimento de humilhar o outro, dando algo do qual o outro, muitas vezes, embora precise, ele não necessariamente quer isso de você ou daquela circunstância. Portanto, eu posso me pôr à disposição, dizendo: olha, se você precisar de algo, saiba que eu estou à disposição. Mas eu me mantenho nesse lugar. Eu não devo dar sem que o outro peça ou sem que o outro faça qualquer movimento que me mostre que, de fato, ele quer e aceitaria ou precisaria daquilo. Então, essa ajuda ela tem que ser sempre discreta, para que eu não humilhe a pessoa. Né? uhum. A outra pergunta que tem esse tema também é feita pela Luzia. A Luzia Uhum. pergunta: qual o limite da ajuda para os filhos? Tem limite de idade na ajuda financeira? Bom, é natural da relação pais e filhos que os pais deem e os filhos tomem. Isso é uma ordem natural. Está em ordem isso. Porém, essa ordem, ela funciona bem e é natural, mas também por um tempo limitado. O que significa isso?
Enquanto os filhos são crianças e dependem, os pais dão, os filhos tomam, e isso está numa ordem ok, está tudo certo. Porém, depois que esses filhos se tornam adultos, geralmente essa dinâmica de dar, ela chega num limite. E a partir desse momento, né, que os filhos se tornam adultos, eu continuar dando enfraquece esses filhos, tira deles dignidade e acrescenta um peso muito grande a eles. Portanto, é uma ordem natural os pais ajudar os filhos enquanto eles são crianças, adolescentes ou até mesmo até que eles chegam na fase adulta. Chegando na fase adulta, é importante que os filhos assumam a sua vida e sigam adiante. Portanto, os pais também não devem, depois que os filhos se tornam adultos, se antecipar nessa ajuda. É lógico que os filhos podem passar por situações difíceis e talvez precisem de algum tipo de ajuda, mas se eles precisarem, novamente, é eles que têm que vir e pedir. Os pais não deveriam se antecipar, porque é também um exercício de humildade do necessitado reconhecer que precisa de algo e se direcionar a alguém, no caso seria os pais, e pedir essa ajuda. E aí os pais devem avaliar, depois que esses filhos são adultos e vêm e pedem uma ajuda, esses pais deveriam avaliar se essa ajuda vai trazer força para esse filho ou se essa ajuda vai enfraquecer esse filho. Então, não é também porque um filho adulto vem e pede ajuda para os pais que esses pais são obrigados a dar essa ajuda e nem significa que seria saudável dar essa ajuda. Muitas vezes, esse filho ele vai ganhar força se os pais negarem isso. Eu posso citar um exemplo próprio, né, acerca disso. A minha família sempre teve uma boa condição financeira e meus pais sempre foram muito generosos comigo, né, em todos os sentidos, embora também tinha limites. Mas eu me formei e, graças a eles, me pagaram a faculdade, vim para São Paulo e, e eu sabia que meus pais tinham dinheiro e que eles poderiam investir em coisas aqui em São Paulo. Mas, para ser mais específico, eu tinha uma clínica que eles me ajudaram também a montar e eu acreditava que eles deveriam comprar essa clínica, esse espaço. E muitas vezes eu fui claramente falar isso para eles. E meus pais, especialmente meu pai, ele olhava para mim e não dizia nem que sim, nem que não. Mas eu percebia que isso causava um certo desconforto nele. E eu não entendia. E assim passaram-se anos, né? Aonde eu ganhava sempre mais do que o suficiente, era bem sucedido desde o início, e eu gastava todo o meu dinheiro. E eu ficava esperando que ele me desse algo a mais, além de tudo aquilo que ele já tinha me dado. Eu era muito jovem, 21, 22, 24 anos, 25 anos. E assim eu passei anos esperando que ele me desse algo. E com isso, eu não construía nada e com isso eu não me organizava para nada. Portanto, um certo dia eu levei um susto. E eu acordei no sentido de que o que eu ganhava era suficiente para eu construir a minha vida, mas eu precisava me organizar com isso. E enquanto eu esperava algo a mais dele, nada era possível. E foi aí que a minha vida de fato começou. Foi aí que de fato eu tomei total responsabilidade sobre a minha vida. Eu já era independente assim que eu me formei, mas eu ainda estava esperando algo e via aquilo como algo natural. E só que enquanto eu esperava algo ainda deles, e eles sabiamente não deram.
E eu sou muito, mas muito grato por eles não terem dado. Porque se eles tivessem dado, eu também não teria, eu provavelmente demoraria muito mais tempo para despertar e entrar em contato com a minha força. Então, a negação deles foi o maior presente que eles me deram, porque foi por eles não darem algo que eles poderiam dar e que não mudaria a vida deles, mas o fato deles não darem foi exatamente isso que me fez perceber que eu podia conseguir por mim mesmo. E só aí é que a minha vida tomou um novo caminho, um novo rumo nas minhas questões financeiras, naquilo que eu queria fazer, naquilo que eu queria construir, e aí tudo foi possível. Mas esse não deles foi frustrante, mas foi o maior, um dos últimos grandes presentes que eles me deram. Uma bênção. Portanto, os pais podem dar aos filhos? Podem. Agora a questão é certo dar? É certo. Isso vai trazer força para esse filho? Ou frustrá-lo é o que mais vai ser importante e essencial para que ele se conecte com a sua força mesmo? É essa avaliação que temos que fazer.